Uma ótima manhã de quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, a todos os amados, na gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Mais um dia na presença do Senhor, nós vamos vencendo essa quarentena, é para o nosso bem, amados. Eu li agora há pouco uma palavrinha lá no stories de alguém, dizendo assim que ficar em casa é uma bênção. Pior de tudo é a pessoa estar no hospital, fechado, e passando mal e chegar até óbito, não é verdade? Então agradeça ao Senhor por tudo. A palavra diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Hoje nós vamos ler Levítico, capítulo 13, 45 a 59. Esses dois capítulos aqui estão bem extensos, por isso que a gente dividiu, né? Ontem lemos o Levítico na primeira leitura, fomos até o 44. Hoje vamos do 45 a 59, terminamos o 13. Então também vamos ler Levítico, capítulo 14, do 1 a 32. E não se esqueça, amados, de estar compartilhando com os seus contatos, também deixando o seu like, comentando, né, alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E graças a Deus esse canal tem crescido a cada dia, né? Como eu disse, já estamos beirando 200 inscritos. E eu sei que o Senhor vai fazer com que esse canal cresça. E muitas pessoas mais vão ouvir a palavra do Senhor todos os dias. Então vamos começando a leitura. Versículo 45 de 13 de Levítico. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga. Porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas, se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que haja a praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Como com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Impressionante, amados, a praga, ela se estendia até as vestes da pessoa. E o sacerdote,
Ele era o sanitarista daquela época e Deus deu esse entendimento para que ele pudesse saber se aquilo seria lepra ou não. É por isso que quando o leproso encontra-se com o Senhor, de longe ele pede para o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque olha aqui, no versículo 45, olha. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta, ou seja, raspará a cabeça. E cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Ou seja, o sacerdote teria que colocar a mão, já pegando a parte do lábio aqui superior, né? Ou seja, tapava toda a sua boca e gritava: imundo, imundo. Pronto, aí já ia para o arraial. Mas Jesus não somente disse para aquele homem: amados, ser curado. Não, primeiro ele toca, porque Jesus tocou os intocáveis desse mundo. É impressionante, né? Toda pessoa que tocasse num leproso se tornava imundo. Mas ali foi ao contrário. Jesus tocou e o leproso se tornou limpo. Oh, glória a Deus! Nós vamos chegar ainda nesse texto ali, me parece que em João também fala sobre esse leproso purificado. Nós já lemos, já comentamos, né? Mas sempre é bom. Por isso que nos evangelhos quase todos os milagres se repetem. Cada um vê por um ângulo, né? Então vamos lá. Versículo 55. Mas, se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou e a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás, praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas, se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E, se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a lepra. Mas a veste, ou o fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Então agora capítulo 14, vamos ver aqui até qual versículo, de 1 a 32. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva
sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos. E rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E, ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote. Coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então, o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre, e se a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite. E as 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite,
e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois, oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado e o outro para holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Então aqui nós paramos no versículo 32. E daqui a pouco, amados, vamos para Hebreus capítulo 11, é um capítulo bem extenso, porém maravilhoso. Vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Que o Senhor continue te abençoando. Um ótimo dia na presença do Senhor. Ainda não são nem meio-dias, não chegou ao meio-dia, né? E temos muito ainda para a frente neste dia, mas que possamos passar parte dele na presença do Senhor. Porque sempre, como digo, está triste, vai orar. Porque na presença do Senhor há abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, lá o versículo 11 a seguir. Que Deus te abençoe e até mais tarde.